Boa tarde. Bom, primeiro eu queria parabenizar aqui, né, o evento, super organizado já com essa terceira edição. Eu sou Sinara Barbosa, sou professora da Universidade de Brasília, do Departamento de Artes Visuais, tenho como enfoque, entre outras questões, a curadoria. Não sou marciana, mas acompanho o trabalho e acho extremamente relevante e importante esse nosso encontro aqui hoje. Eu gostaria de chamar aqui para a primeira apresentação. Nós temos o Barroco na Fortuna Crítica, de Adriana Varejão, entre as exposições Câmara de Ecos, de 2005, e Suturas, Fissuras e Ruínas, de 2022, com Adriel Zortea. Adriel Zortea, mestrando em Teoria e História da Arte pelo PPG daqui da UNB, do IDA, com bolsa CAPES, graduada em História pela Federal de Santa Catarina, com bolsa PET CNPq, filiado ao Laboratório de Teoria e História da Arte, LATA, UNB, bem como aos grupos de pesquisa também de montagem no discurso historiográfico e artístico, e Laboratório de Historiografia da Arte no Brasil e Américas pelo FRJ CNPq. Boa tarde, seja bem-vindo. Você tem uns 15 minutinhos, eu vou te avisando aqui. Tá bom. Todo mundo me ouve? Sim. Bem, né? Possível comunicação, então, seguir seu fluxo. Obrigado pela apresentação. Eu agradeço também ao Terceiro Marco, em nome dos seus editores, parceiristas e organizadores, né? Então, a minha pesquisa de mestrado, na verdade, eu apresento aqui um corte dela, né? E ela se debruça sobre a associação entre duas exposições da Adriana Varejão, né? A Câmara de Ecos, de 2005, um texto do Paul Erkenhoff, em Paris, na Fundação Cartier, e uma amostra super importante, né, realizada em 2022, que talvez seja a amostra mais importante já realizada da artista no Brasil, né? Mais de 60 obras, uma espécie de retrospectiva, né? Com curadoria do diretor-geral da Pinacoteca, Jean Monroe, em 2022, como eu já comentei. Eu não privilegio aqui nessa investigação necessariamente as diferenças entre os contextos históricos e também considero uma impossibilidade que traste já de início de produzir uma interpretação totalizante das respectivas exposições. Eu focalizo aqui uma investigação diacrônica que se detém principalmente nos catálogos expositivos, bem como nos textos que apresentam o artista ou nas próprias entrevistas que a artista segue nesses catálogos, a partir de uma especificidade. Eu focalizo, então, a relação que se articula entre a poética da Adriana Varejão e o que os textos compreenderam como legado do barroco no Brasil, principalmente focalizando aqui um elemento, então, que é a pintura de carne. A pintura de carne, que eu acho que seja uma das marcas mais indeléveis da plástica da Varejão de maneira geral, né? Excede também as ambições do presente trabalho definir o que seja barroco e quais são os desdobramentos sincrônicos ou diacrônicos do movimento barroco. Eu especifico, então, novamente, o que compreende-se como barroco na retórica da artista e dos textos curatoriais de maneira geral, e como a partir disso se desenvolveu essa fortuna. Então, eu parto também pelas próprias afirmações da artista, que em 2005, no contexto da exposição Câmara de Ecos, né, de Chantilly, na Fundação Cartier em Paris, diz pensar a questão da carne e do corte na sua plástica no campo de uma dimensão erótica da linguagem, né, remetendo-se aqui a Jorge Bataille e ao próprio Marquês de Sade. A carne, citando Varejão aqui do aspas, para mim, está mais ligada à ideia de erotismo presente no barroco. Na mesma entrevista, abrindo aspas novamente, concluiu que a carne é uma metáfora da talha dourada do barroco, né, dessa talha de madeira policromada do barroco, sendo considerada então pura voluptuosidade. Essa entrevista de 2005, no contexto da primeira exposição sobre a qual eu me detenho, ela remonta a ideia de barroco ao Carnaval do Rio. O desfile das escolas de samba seria uma maior ópera barroca da face da terra, o que se relacionaria com os próprios cortejos religiosos do barroco,
cujas consequências dionisíacas face à Varejão excedem o limite da presente comunicação. Recentemente, Varejão falou em neobarroco, ofertando outra chave interpretativa para a compreensão de sua plástica em 2005, inserindo-se conscientemente, voluntariamente, uma vertente plástica do último quarto do século XX, que buscou trabalhar a partir do que se autodenominou de neobarroco. Ao mantermos no horizonte também as preocupações manifestadas por Emerson Dionísio Gomes de Oliveira sobre o uso poroso e tautológico do termo barroco, lembramos que a utilização do termo neobarroco nos anos 80, conforme asseverou Marco Calabrese, sofre impacto principalmente das ideias de trabalho do escritor latino-americano Severo Sargli. Evidenciamos que Varejão, que leu esses artistas, esses autores, consigo comprovar isso documentalmente, escreveu que o sentido profundo do barroco, na atualidade, deveria ser de parodiar a economia burguesa, baseada na administração e no bom funcionamento da sociedade. Contrário ao princípio da acumulação e da austeridade, o autor e Varejão proporiam um barroco com uma superabundância e o desperdício. O barroco manifestaria um jogo cuja finalidade está em si mesmo e cujo propósito não é a condução de uma mensagem, mas o desperdício em prol do prazer, conforme Varejão citou na mesma época em uma entrevista a Adriano Pedrosa, que depois repercutiria na exposição de Histórias das Imagens no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Detemos-nos então a essa chave interpretativa da matéria que transborda, principalmente em imagens que estiveram presentes, aqui a datação da obra está errada, 2013 essa obra, que estiveram presentes na amostra em Paris em 2005. Né? Na mesma época, a Varejão também citou a leitura de Gilles Deleuze, que no livro A Dobra, Lives em Barroco, cuja datação remontaria em 1988, propõe que o barroco é um traço, uma função operatória, o máximo de matéria para o mínimo de extensão. Então aqui a gente conseguiria propor uma aproximação entre essas ideias da Varejão e essas condições do barroco exploradas por Deleuze, pois a pintura de Varejão ela tem essa necessidade de sair do barro e tornar-se escultura para atingir plenamente seu efeito. O Walter Benjamin também asseverou que a linguagem do barroco está constantemente a ser abalada pelas rebeliões dos seus elementos, o que também dialoga com Varejão nessa chave que frisa principalmente no interior quente, excessivo, voluptuoso, exagerado, que a matéria transbordante, arraigada também uma sensação de quentura ou um calor visceral, apresentariam nas igrejas coloniais do Barroco do Brasil. Né? Essa chave do excesso ou do erotismo, como sublinha Arkinhoff no texto curatorial de 2005, apresenta Varejão como uma artista dotada de pintura que tem uma corporeidade, que toma um lugar no mundo, introduzindo uma ambivalência, calcada inclusive no exagero da matéria. O autor, ao comentar que Varejão lida com uma crise de ausências de tensões propulsoras, apontaria o barroco como distante de uma contraforma, como o barroco português, ou ainda da catequese, já que não se trata de um barroco feito por índios, nas palavras de Arkinhoff, como na América Espanhola. A afirmação de Arkinhoff pode ser questionada a partir de textos de especialistas do barroco do Brasil, como é o caso de Miriam Oliveira. Em seu estudo dedicado às confrarias coloniais, citou categorias socioeconômicas ou de cor de pele, derivadas a um caráter exclusivistas nos sistemas de pirâmide social, que demandariam, em certo sentido, propulsões, atenções iniciais do barroco do Brasil. Lembrando também que o barroco no Brasil, ao contrário do que aponta a Fortuna, se expressa mediante o barroco português. Né? O barroco mineiro seria um problema conceitual que também extrapola os limites dessa comunicação. Retomando os textos da curadoria de 2005, Paulo Arkinhoff também disse, lembra-nos, né, que a carne estaria fundada em Varejão sobre um fundo pictórico que remontaria ao boi esquartejado ou a lição da anatomia de Rio Branco, ao Goya do balcão de açougue e, sobretudo, a decoração de Saturno. Estas obras são inclusive citadas pela própria artista a posteriori, na afirmação de que quando pensa em barroco, pensa sobretudo, pensando no carne, no barroco, no Saturno, em Goya, no boi esquartejado, na lição da anatomia de Rio Branco, em Jericó, em Bacon, ou seja, na pintura em si.
aqui eu abro aspas novamente para citar a Varejão. Não gosto quando associam a carne no meu trabalho ao martírio dos povos colonizados. Fecha aspas. Refletindo sobre certa leveza contida nas frases citadas da Fortuna, principalmente a lembrar da antítese inerente à expressão do barroco no Brasil. A expressão do barroco no Brasil. A radicalidade desta afirmação, que inclusive afasta-se de comentários posteriores da artista Fortuna, como teremos oportunidade de criticar, exige considerar a própria intensidade dramática do interior das igrejas coloniais, o que não escapa nem à simulação do referido movimento artístico. As declarações também parecem distantes das recentes ruínas em carne, pintadas para a exposição na Pinacoteca de São Paulo. Varejão debruçou-se sobre sua última exposição individual na Pinacoteca de São Paulo em 2022, aberta ao público em 26 de março do ano passado, pretendendo ser a mais abrangente mostra já realizada sobre a obra da artista no Brasil. Obras como acho que uma das mais famosas imagens da artista atualmente, Ruína Brasilis, de 2021, apresentaria um ostentoso, um chamativo padrão verde e amarelo, a plasticidade fundamental do elemento carne, que pode ser erótico, dispendioso, mas não se subtrai de potência para a violência. Voos falou no texto curatorial de 2022, então, que as ruínas seriam igualmente repulsivas e extremamente atraentes, dotadas de qualidade visceral. Em outro recorte da presente pesquisa, que também segue os caminhos dessa comunicação, eu teria a oportunidade de indicar se não ocorreu uma trivialização dessas imagens, também uma pasteurização, porque elas se afastam plasticamente, em regime de visualidade, da qualidade visceral anterior da artista. Nesses textos curatoriais, então, no contexto desses textos curatoriais de 2022, Schwartz e Varejão destacaram que a carne dos colonos, a carne dos escravos, a carne dos indígenas, a carne dos portugueses apareceriam agora como matéria. Recentemente, a Fortuna e a artista insistiram numa interpretação decolonial, desenvolvendo a ideia da pintura de carne como ferida em um país marcado pelo flagelo do colonialismo. Diane Lima, o único texto curatorial que acompanha o catálogo da exposição Suturas Fissuras Ruínas de 2022, insiste no papel da carne como vinculado a questões de raça ou de gênero, bem como outras publicações de 2022 e 2023, como o livro Ateliês no Rio, de João Vergara, ou que usou a perspectiva decolonial, ou o livro da historiadora da arte Kate Hessel, que aponta Varejão como uma artista símbolo decolonial, que passou, Vivian Nossa, e a citação é dela, que passou os últimos 30 anos interrogando o passado violento de um país em pintura que tem a mesma intenção de atrair e repelir. Podemos vincular a carne e violência da escravidão à miscigenação. Não estou de maneira nenhuma negando qualquer chave interpretativa que lide com opacidades diferentes nessa pintura. Mas é preciso ao debruçar-se sobre a Fortuna, bem como sobre o próprio desenrolar da obra, lembrar que essa chave interpretativa, ao soar como homogeneizante, ao contar 30 anos, Varejão se preocupa com a ferida decolonial, impregna as distrações temporais ao projetar em obras dos anos 80 ou em exposições dos anos 90 e textos curatoriais dos anos 2000, interpretações anteriores, principalmente pensamentos que não existiam à época. Sopejaram, então, críticas vinculando Ruína Brasilis, por exemplo, ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde as cores da bandeira teriam sido sequestradas pelo extremismo, vinculando também Ruína Brasilis a um totem ambíguo, que fala tanto sobre a violência exploratória colonial como sobre um Brasil em ruína. Varejão, nessas entrevistas no catálogo de 2022, disse que a ferida serve para profanar a história dos vencedores, a ferida de sua obra, bem como, mesmo que não tenha elaborado teoricamente questões decoloniais nos anos 80, elas teriam sido apresentadas plasticamente e esse impacto desse trabalho já era apresentado em sua obra. Para concluir, então, apontamos que se é possível considerar o barroco no Brasil não somente uma chave hegemônica, mas um elemento estruturante e
em certo sentido, sedimentado a fortuna da Adriana Varejão, a cotejar a exposição de Homerodecos, a exposição de estruturas, fissuras e ruínas, nos colocaria diante a questão de saber por que esses desdobramentos diacrônicos face ao movimento artístico sofreram modificações estruturais e face a hipótese, né, de que houve modificações estruturais desenvolvidas entre 2005 e 2022, como elas colaborariam para abrir a fortuna da região a outras questões ou a outras permeabilidades. Creio que seria isso. Obrigado. Todo problema é um problema de tempo, né? Bom, vamos partir para a nossa próxima apresentação. Vou chamar então, a nossa próxima apresentação é Efeitos da Passagem do Tempo, considerações sobre a musealização de obras de arte constituídas de animais e suas partes, a apresentação do Marco Túlio Lustosa de Alencar, da UNB. Bem-vindo. O Marco Túlio é mestre em artes na linha de Teoria e História da Arte pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, graduado em Teoria, Crítica e História da Arte pela UNB e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará. É membro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, a ANPAP, em 2022. Boa tarde a todos, obrigado por essa oportunidade. Realmente, assim, até agora tudo é de muita relevância e espero também poder contribuir. Diferentes obras de arte nos colocam mais diretamente diante de aspectos relacionados ao conceito do tempo, fomentando a sensação de continuidade. Ao evidenciar o conjunto cronológico, no entanto, fazem emergir outras discussões, pois, como indicou Einstein, essa ordem de sucessão não seria única nem absoluta. Para além de possíveis significados e repercussões, muitos desses trabalhos miram em mecanismos que medem ou representam o tempo, visando tratar das relações e problemas intrínsecos a essa concepção linear e progressiva. Simultaneamente, expressa de modo simbólico ou metafórico, um sentido mais heterogêneo do tempo está presente na arte em diferentes dimensões e tem sido capaz de motivar novos modelos não sequenciais, inclusive para contar a própria história da arte. As múltiplas práticas que compõem o vocabulário da performance, por exemplo, constroem obras de natureza fugaz, acrescentando mais desafios às limitações institucionais em locais dedicados a perpetuar objetos e artefatos de interesse artístico-estético, pois, entre outras especificidades, essas ações dependem, no mínimo, de registro e documentação para serem apreciadas posteriormente, isto é, para manterem seus efeitos ao longo do tempo. Muitas questões surgem quando trabalhos de caráter efêmero são incluídos nos acervos. Desse modo, a introdução em forma de obra de corpos de animais ou suas partes nos dispositivos reconhecidos pelo sistema da arte prossegue configurando o problema, visto que, portando indícios tangíveis e ou intangíveis da passagem do tempo, em múltiplas camadas, pertencem à categoria de objetos mais sensíveis que exigem um esforço contínuo de preservação para sua sobrevivência como tal e sua eternização enquanto arte. Ao mesmo tempo, mudanças impostas à instituição museu têm demandado uma renovação dessas estruturas e muitas passaram a revisar suas bases, caso dos museus de história natural, cujo desenvolvimento se deu na segunda metade do século XIX. Nesses espaços, um dos principais mecanismos de exibição dos animais eram os dioramas, vitrines que buscavam reproduzir, com a ajuda de animais empalhados, proporcionando mais realismo ao conjunto, o modo de vida, a fauna e a flora de regiões remotas. Os animais, contudo, há muito encontravam-se fora do locus, tendo em vista a transferência de exemplares taxidermizados para recintos privados,
Um desses locais era o Gabinete de Curiosidades, que ganhou impulso a partir do século XVI, porém, ao adentrar nas coleções particulares, serviam apenas ao deleite dos residentes ou do seu círculo próximo. Os zoológicos, um dos primeiros espaços públicos destinados à exibição de animais em ação, apesar das grades, iriam aparecer nos 700. 3 séculos mais tarde, ocorre a migração do próprio animal de ambientes naturais consentidos pelo sistema para lugares consentidos pelo sistema da arte, calcada nas renovações promovidas pelo desenvolvimento industrial, que provocou grandes transformações nas diretrizes temáticas e formais das técnicas artísticas. Foi a partir do início do século XX, com a incorporação dos objetos, que assistimos à reformulação do fenômeno da arte tridimensional, sendo o Red Lake o dispositivo que licenciou o ingresso de animais em instituições reconhecidas. Mas somente ao final da década de 1950 é que se identifica a consolidação de ambiente que permitirá aos artistas ampliarem experimentações envolvendo corpo ou partes de espécimes, firmando-os como objeto de arte. Esse contexto de mudanças radicais oportunizou uma ruptura que ativou uma área da concepção contemporânea da arte, o conceito, perpetuado até o presente, e incentivou a elaboração de mitologias individuais entre os artistas. Mesmo as variadas tentativas de retorno aos meios convencionais verificadas em décadas recentes não impediram a expansão e a atualização dessa produção. Trabalhos de arte conceitual são executados a partir de materiais, no mínimo, insólitos e também de animais, vivos ou mortos, em variadas formatações. Data da metade do século XX, uma das obras emblemáticas contendo um animal em sua composição, Monogram, de Robert Rauschenberg, na qual aparece um bode. Hoje, referência obrigatória, ao ser exposto pela primeira vez, o trabalho sofreu não apenas a rejeição da crítica, mas também do público, e uma oferta de aquisição por um colecionador para integrar o acervo do MoMA foi recusada. Alguns anos depois, foi comprado pelo Museu de Arte Moderna de Estocolmo, de onde saiu para ser exibido em exposições pelo mundo. Todavia, em 2017, o Museu Sueco anunciou que cogitava refutar novos pedidos de empréstimo. Esse episódio aponta para as dificuldades sobre como proceder ante certos artefatos, como os trabalhos compostos de espécimes e seus fragmentos, para que estes prossigam relevantes e possam ser experienciados em toda a sua diversidade, especialmente numa época em que a questão animal perpassa inúmeras práticas e setores do conhecimento. A presença dos espécimes, inclusive, impulsionou o surgimento de novas incumbências para a arte. Por vários motivos, entretanto, a inserção do animal tem ocasionado reações em diferentes escalas, que resultam até mesmo na interrupção de exposições e outras ingerências, fatos que contribuem para intensificar a potencialidade de trabalhos com animais. 6 anos atrás, pressionado por um abaixo-assinado digital, o Guggenheim exibiu Sem os Animais, obra do artista chinês Wang Yongping, constituído por uma gaiola escultural onde dezenas de insetos, répteis e anfíbios, coexistindo como em um ciclo natural, interagiam, lutavam e chegavam a comer uns aos outros. Da exposição sobre a arte chinesa contemporânea, ainda foram removidos um vídeo com o cão espírito e uma série fotográfica que retratava performance com corpos. Na conjuntura atual, a assiduidade de animais na forma de objetos de arte tem ativado limites cujos reflexos alcançam a liberdade de criação, alvo de ataques de origem difusa. Estas, todavia, são questões circunstanciais relacionadas à exibição, pois ao serem expostos em mostras e demais atividades que integram o circuito da arte, os animais objetificados lançam outras possibilidades de entendimento e projetam novos comentários em torno desses corpos. Muitos artistas atualmente mobilizam a atenção para uma fauna incomum, capaz de colocar em conflito entre outras noções como criação e exploração. E vários desses exemplares, concebidos a partir da adjunção de espécimes e objetos variados, acabam por fazer parte de um rol de seres que frequentemente passam a integrar acervos museológicos. A obra O Sacrifício e Instalação sobre a Vida e a Morte da Cultura e do Homem da Natureza de Alex Steinman pode ser considerada paradigmática dessa proposta. Como em uma procissão, sucediam-se 10 animais empairados, todos pintados em um intenso azul metálico, suspensos por fios que pendiam do teto de uma sala escura sobre uma espécie de piscina.
A sequência era aberta por um cordeiro com o corpo perfurado por escumadeiras, intitulado Cordeiro de Deus, hoje integra o acervo do Museu de Arte Contemporânea da USP. Ao redor do mundo, diversas instituições guardam trabalhos contendo animais. Para citar alguns, o MoMA mantém obra do alemão Joseph Beuys, que contém uma lebre taxidermizada, e ainda Objet Politique, cujo autor é Miró, com um papagaio empalhado, e Object, da artista suíça-alemã Mary Pappenheim, que forrou com pele uma xícara, um pires e uma colher, expostos em uma vitrine figurando entre as joias do acervo. Também nos Estados Unidos, o Museu de Arte Contemporânea de San Diego exibe trabalho de Marc Dion, tendo como ponto de partida dioramas dos museus de história natural. No Whitney Museum, em Nova York, encontra-se Satélite, mais uma obra de Rauschenberg com animais, nesse caso, o paisão. Do mesmo artista, no MoMA, Tennion, contém uma águia. Já em Odalisque, no Ludwig, Colônia, Alemanha, quem aparece é um gato. No Jardim de Esculturas do MoMA, São Paulo, está Craca, de Nuno Ramos, com restos variados de espécimes fundidos em alumínio. O Instituto Inhotim expõe Desvio para o Vermelho, de Silvio Eideiras, e contém um passarinho taxidermizado. Enquanto no Blenton Museum pode ser visitada a instalação do artista, na qual usou toneladas de ossos de boi. Centenas de dentes da mesma espécie de animal são vistos no Museu de Arte de Brasília em trabalho sem título de Ângelo Venosa. A Pinacoteca de São Paulo mantém o icônico porco empalhado de Nelson Lerner, que deflagrou polêmica conhecida como Happening da Crítica. Em 2009, com o falecimento do então proprietário da obra, a família legou a coleção, que incluía o porco, a Pinacoteca, em regime de comodato. Sob esse contrato, os responsáveis transferem a obrigação pela manutenção e conservação das peças para as entidades que passam a acolhê-las, como reiterou Gilberto Chateaubriand, cujo acervo, também integrado por obras frágeis, foi emprestado em parte ao Museu de Arte Moderna do Rio, um comodato de longo prazo assinado em 1993. Referindo-se à durabilidade de alguns trabalhos de arte contemporânea de sua vasta coleção, ele afirmou: "Isso me preocupa muito, mas deleguei a preocupação ao humano." A conservação de obras de arte, notadamente aquelas rotuladas como arte contemporânea, é assunto complexo e motiva debates que tratam, entre outras dificuldades, os custos envolvidos da viabilidade dos espaços para armazenar os artefatos, além de aspectos de cunho estético, entre outros pontos, desafiando museólogos, restauradores e demais envolvidos na questão. Um âmbito da discussão, que muitas vezes parece sem resposta, é o que fazer com trabalhos que desaparecem ou se desintegram diante do olhar de todos, como os cavalos marinhos imersos em água e óleo de autoria de Cabrillo. A experimentação evoca a obra do inglês Damien Hirst, composta por um tubarão dentro de uma caixa de vidro e aço contendo dezenas de litros de substâncias químicas. Em 2004, a comercialização do trabalho por $12 milhões chamou a atenção do mundo. Antes, porém, o tubarão vinha apresentando sinais de deterioração e o fluido no qual se encontrava mergulhado estava turvo. O artista ofereceu-se para trocar o animal, sendo reutilizada a estrutura original. Essa substituição acrescentou ao debate em torno da obra uma nova indagação. Com a reposição, o resultado poderia ser considerado o mesmo trabalho de arte? Para o artista era a mesma coisa, e mais importante, deveria permanecer sua intenção, não importando se o objeto houvesse sido reposto ou não. Sobre esse tema, em texto que se tornou clássico, escrito durante a querela do porco empalhado, o crítico Mário Pedrosa vaticinava: os materiais mais precários são usados pelos artistas, não perduram, mas são renováveis. Nesse caso, ratificando experimentos que, a partir daquela época, ensejavam a maior presença na arte de objetos naturais ou produzidos em massa, pondo em xeque, entre outras ideias, autoria, reprodução, contexto e temporalidade, além de antever o que aconteceria mais de 2 décadas adiante com o tubarão. Além dos desafios concernentes à durabilidade e de outros tópicos relacionados à resistência a trabalhos artísticos que incluem materiais efêmeros, essas obras exigem mais dedicação de pesquisadores, bem como a cuidado dos registros para que permaneçam para a posteridade, considerando que os processos dos artistas nem sempre são suficientemente documentados. Sobre esse conteúdo, Marco Antônio Vilaça destacou certa vez que, ao comercializar obras com materiais menos convencionais,
era necessário dar instruções precisas de como mantê-los e repô-los, já que em determinados casos seria possível adquirir a ideia e substituir o elemento perecível, desde que a execução não dependesse exclusivamente do artista e a proposta não preestabelecesse um tempo limite de existência. Afora o debate de fundo conceitual que pode emergir desse procedimento, a manutenção de obras dessa natureza pressupõe outros obstáculos. Reputada no ofício da restauração, Cristina Pape analisa, abre aspas, a arte contemporânea colocou esse desafio novo para uma outra área de ação, a da preservação e da conservação, mas às vezes a obra não vai sobreviver mesmo, e a durabilidade não é uma preocupação dos artistas. Fecha aspas. Frequentemente, é a própria natureza do trabalho quem define o prazo para as intervenções, em especial nas obras que se utilizam de materiais orgânicos. Mas não são apenas trabalhos bidimensionais e tridimensionais em suportes clássicos ou inusuais que se deterioram ao longo do tempo. No início dos anos 2000, reportando-se a obras digitais, o curador Marcelo Dantas já avaliava a obsolescência das técnicas emergentes e impedia certas iniciativas de serem refeitas. A arte contemporânea exige uma nova compreensão do tempo. Nada é eterno e a memória se torna temporária, afirmou. Afinal, como argumentou Cristina Pape, de envelhecer ninguém escapa, em nós nem a arte. Nessa direção, Arthur Barrio, artista reconhecido pelo considerável uso de matéria orgânica, reforçou que muitos de seus trabalhos tinham tempo de vida, citando as trouxas ensanguentadas e os confeccionadas, entre outros, itens de carne e sangue de animais, e os livros de carne, que apodreciam em público e cujos cadernos preparatórios foram adquiridos pelo parisiense Santos Pompidou. Nesses casos, determinou Barrio, a restauração não seria possível, revelando-se mais preocupado com os efeitos plásticos e menos com a longevidade dos produtos inusitados. Chegando ao final dessas considerações, percebemos que as estruturas resultantes da transfiguração do corpo do animal do estado natural para o estado de arte seguem provocando desequilíbrio na própria noção do objeto. Trabalhos cuja singularidade reside na presença do animal configuram para a arte um dos últimos elementos instigadores, mesmo que não lhe seja possível prever, devido às vulnerabilidades, qual será o tempo dessas obras, assim como de tantos outros artefatos abrigados em museus, realizados a partir de materiais que perecem. Obrigado. Vou chamar agora para a participação, a apresentação da presença muda das coisas e o ato expográfico e a invenção do tempo, de Matias Monteiro Ferreira. Itaú. Matias é analista cultural sênior do Instituto Itaú Cultural em São Paulo, doutor em arte na linha de pesquisa de métodos e processos em arte contemporânea e mestre na linha de pesquisa de poéticas contemporâneas pelo Instituto de Artes da Universidade de Brasília. É artista, curador, professor e desenvolve ações educativas em museus e centros culturais. Obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer a toda a equipe do MART por essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês a minha ficção científica, que eu espero que faça algum sentido. Também não queria começar pedindo desculpa por ler, mas acho que como mote é essa discussão da performance, das possibilidades de performance em relação ao tempo, eu me encontro muito em desvantagem em relação a isso. O meu tempo geralmente não respeita os tempos combinados, então eu vou ler para tentar fazer uma tentativa e talvez fracassar. Qualquer coisa você pode produzir um corte lacaniano, tentar um pouco falar um pouquinho da minha pesquisa, que acaba que é um assunto talvez um pouco denso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Refletir sobre os tempos da musealização, de partir a plurais, diversos e múltiplos, parece oportuno. Afinal, a musealização converge em um processo que inaugura uma nova realidade, um topos, uma topografia ou um novo território. Segundo Deleuze e Davalon, utópico, segundo Glissenstein, Foucaultianamente heterotópico, e se partimos de Batikin, talvez cronotópico.
Essa realidade é processada por meio de um complexo sistema de relações semânticas e institucionais entre objetos, conceitos, fenômenos culturais e pessoas que convergem na produção de um universo representacional que se ambiciona mais ou menos coeso. De fato, a musealização processa relações espaço-temporais que localizam o sujeito frente a certas tradições culturais. Evidentemente, como as vanguardas políticas e artísticas do início do século XX reiteradamente denunciaram, a temporalidade musealmente processada muitas vezes foi elemento de manutenção de certa cooptação colonial, patriarcal e industrial do tempo, linear, cumulativa e progressista. Para esses agentes, essa representação do tempo, na melhor das hipóteses, era um sintoma da própria obsolescência da instituição museu, na pior, atestava sua condição francamente reacionária. Ao afirmar o museu como casa dos sonhos coletivos, Benjamin sublinha seu papel como de domicialização de um certo onirismo metropolitano, como espaço de agenciamento de uma figurabilidade mercadológica fetichista, segundo uma determinação mítico-arcaica reguladora da experiência moderna. Essa mediação faz convergir um projeto burocrático de futuro, econômico, tecnológico e social, que se resume à obtenção de circunstâncias adequadas para retorno ao passado idealizado, uma sociedade sem exploração, harmonia entre os povos, etc. Todavia, essa produção de um universo representacional massificado aliena o sujeito de uma experiência do presente. O mito fundador recalca uma relação com o passado, e o futuro programado é a inversão de uma potência utópica. Assim, devemos concluir, existem sonhos dos quais é importante despertar. Nos últimos anos tenho investigado as relações que possam se estabelecer entre o campo da psicologia e da psicanálise. Embora a museologia e a psicanálise possam reivindicar origens particularmente remotas, se corroborarmos com as propostas de Renato Menzan e de Peter Van Menck, percebemos que o desenvolvimento de ambas como campo científico é rigorosamente contemporâneo, de modo que a afirmação de Menzan que a escala da psicanálise como disciplina não se mede em séculos, mas em décadas, seria igualmente verdadeira para a museologia. Contudo, para todos os efeitos, os estudos da exposição e a psicanálise permanecem em sua maior parte longevas desconhecidas, cuja apatia sugere-se mútua. Entre psicologia e psicanálise, produz-se uma aliança, que, estou resoluto, constitui não uma condição de incompatibilidade, mas antes uma interseção potente, porém sua maior parte ainda negligenciada. Ao abordar as possíveis contribuições que a psicanálise poderia ofertar ao campo da estética, Freud sugere que a experiência analítica poderia prover esclarecimentos satisfatórios acerca de determinados aspectos do fazer artístico, enquanto outros lhe escapariam inteiramente. Não seria, portanto, apenas mediante suas inferências, modelos e práticas ou os eventuais subsídios conceituais oriundos destas que a psicanálise produziria um aporte ao poético, mas, sobretudo, oferecendo-lhe suas limitações, enquanto a arte permaneceria no escopo analítico como um enigma. Michel Certeau afirma que será justamente em sua condição de ficção científica, sua conversão ao literário, que implica na produção do caso clínico como um romance, uma ficção especulativa que produz hipóteses teóricas, que a psicanálise nos ensina a ler outros documentos. Derrida propora, em uma célebre palestra posteriormente publicada sob o título de Mal de Arquivo, que a psicanálise, como uma ciência não apenas da memória, mas do arquivo, deveria produzir um radical indelével impacto na arquivística. Objetivamente, nada nos autoriza a inferir dos métodos práticos de escritura psicanalítica uma dimensão propriamente expográfica análoga à qualidade arquival proposta por Derrida. Pelo contrário, a conversão ao analítico parece mesmo constituir uma renúncia à disposição eminentemente escópica do método charcotiano. Não obstante, a despeito de uma condição radicalmente periférica, como a coleção de esculturas que permanecia na escrivaninha de Freud, próxima a seu divã, o expográfico não cessa de produzir seus efeitos, por vezes desestabilizante, na exegese documental freudiana. A cena opera irrevogavelmente fora do campo.
Trago para vocês uma citação do André Edson Luiz de Souza, que recupera o relato do escritor austríaco Thomas Bernhard. Retornando à escola, depois da guerra, percebeu, substituindo a fotografia de Hitler, um crucifixo. O prego, contudo, era o mesmo. Talvez o prego sirva como uma metáfora precisa. Aquilo que alicerça, sem contudo, na maior parte dos casos, ser diretamente visível. Um operador de furo que pertence irrevogavelmente aos bastidores, a uma outra cena. Chris Budman, em 1986, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, produziu uma obra intitulada Exposing the Foundations of the Museum, expondo as fundações do museu, na qual produz uma escavação arqueológica, cortes que revelam os alicerces prediais da instituição. Em 2007, Urs Fischer parece reencenar o gesto de Burdon ao promover uma escavação substituindo o piso da galeria de Gavin Brown's Enterprise por uma falésia, um terreno íngreme no qual o visitante é convidado a se precipitar. Mas não se trata aqui de expor as fundações do museu, sejam elas prediais ou conceituais. O artista chama sua obra simplesmente de you, você. O outro como esse precipício, essa ausência, esse desfiladeiro do significante. É no mínimo curioso que esses gestos coincidam tão diretamente. De um lado, a escavação em busca dos alicerces do museu. Do outro, a aterradora imagem de uma ausência do outro. Me arrisco a dizer, em todo caso, o buraco é o mesmo. Consideremos por um momento Abivardo, na busca pela urdidura de uma história da arte produzida mnemonicamente, e André Malraux refletindo acerca de uma certa fantasmagoria do museu, atravessada pelo advento de uma imprensa da arte. Esses arquivos constituem displays especulativos, que se constroem nos limites formais da disciplina da história da arte, e que, na falta de um termo mais adequado, se produzem sintomaticamente. O Atlas Memória, o Museu Imaginação, convertem a história da arte e o museu num problema de montagem, que só pode se construir sobre uma superfície ahistórica, sobre a qual se produz historicidade em absência. É, afinal, sobre essa tessitura imemorial, tomada na potência constelar do tecido preto, no qual sedimenta-se uma história ou uma memória de uma história, e é, afinal, no bordejamento singelo da margem fotográfica branca que se opera a tensão entre esses arquivos de imagem e funda-se um museu ou a imaginação de um museu. São esses limites, como negatividade da imagem, que permitem que essas fantasmagorias constituam belas aparições que emergem de um fundo pático, e não aquilo que Julia Kristeva se refere como unappealing ghosts, fantasmas repulsivos. Cria-se, assim, bastidores para a história e memória, na violência do apagamento do arquivo, um vazio representacional que faz furo e sustenta uma nova disciplina, recalcamento de um duplo risco inerente ao ato tipográfico, que essa coletânea falhe em produzir um universo representacional coeso e produz em tudo, ou que, pelo outro lado, elimine-se todas as fronteiras entre as imagens, que elas se tornem indiscerníveis, formless, que é um modo distinto de dizer de risco, que é um modo distinto de dizer de um risco de que ela se torne ininteligível ou inapreciável. Deste modo, podemos remeter a Pontalis, que diz: a lacuna, o branco, the gap, são mais reais que as palavras e lembranças que tentam encobrir. Podemos constatar que muitas das reflexões acerca do ato tipográfico estão sedimentadas sobre um binômio simbólico e imaginário. Devallée e Morès aludirão a esse duplo registro discográfico tensionado entre a constituição de um discurso físico-didático e um complexo de itens colocados à vista, que, em todo caso, devem coordenar em um sistema plástico e semântico. Ao longo de sua argumentação, fica evidente que a própria operacionalidade do dispositivo discográfico depende da capacidade de atribuir valor simbólico ao conjunto de fenômenos expostos,
diferenciando, assim, uma exposição de uma mera apresentação e um ato expográfico de um ímpeto de mobiliar o espaço. Davalon está igualmente convencido de que a exposição opera em última instância como um sistema comunicacional e reconhece que essa cisão não produz síntese e, de fato, constitui uma tensão que marca o campo psicológico e a prática expográfica. Aponta também os riscos que incorremos ao afiliarmos-nos irrestritamente a qualquer uma dessas perspectivas em detrimento da outra, reduzindo o expográfico no estabelecimento e otimização de condições apreciativas ou restringindo a um processo de articulação de qualidades composicionais submetidas a uma instância implicitamente textual. Defende, portanto, que terminantemente essas não constituem alternativas conceituais, mas dimensões indissociáveis. Davalon insiste que, a despeito da eficácia do dispositivo expográfico em atribuir valores semânticos aos objetos expostos, estes não constituem signos ou representações, mas objetos reais, de modo que no interior do dispositivo há o que ele chama de a presença obstinada e muda das coisas. Não há objeto expositivo fora da aparência e da inscrição simbólica. Todavia, isso não equivale a afirmar que não haja um fora cuja ação, não propriamente aparente, interfira no sistema. Assim, Davalon conclui que o interminável processo de negociação operado pelo dispositivo expográfico entre uma dimensão discursiva, segundo ele semiótica, e figural, segundo ele estética, produz um resto, atualiza um coeficiente de falhabilidade posto em ação no processo de significação. Davalon, que não é desfamiliarizado com a psicanálise, e se afirma sensível à potência onírica inerente ao ato expográfico, parece parafrasear Lacan, que diz: as coisas mudas não são exatamente a mesma coisa que as coisas que não têm relação com palavras. A presença obstinada e muda das coisas denuncia a emergência de um vazio representacional, ou, parafraseando Blanchot, uma representação enriquecida de um vazio anterior. Nesse sentido, essa dimensão pode ter seu registro em um aparente contrassenso, que esta alegada presença implica em um índice daquilo que escapa, que falta, que, como instância irredutível de resistência à leitura e à voyura, constitui uma presença muda. Assim, essa singela e despretensiosa passagem de Davalon me parece ter um duplo e profundo efeito. Tem um duplo e profundo efeito no campo psicológico. Por um lado, complexifica essa relação binomial ao inserir um terceiro elemento, aproximando a expologia do registro simbólico, imaginário e real lacaniano. Vamos lá. Oferta-se, portanto, duas formas distintas de abordar a presença muda dos objetos, reconhecendo sua inoperância no registro simbólico imaginário, e Faraculila, que equivale a uma postura científica que deve sistematicamente negar a dimensão do vazio representacional, ou reconhecer a sua resistência no registro simbólico imaginário e operacionalizá-la como margem do discurso, silêncio fundante, e assim promover uma certa poética expositiva, expoiesis. Afinal, a fórmula poética lacaniana é da produção de cadeias significantes em torno do vazio. Mais do que um mero capricho conceitual, considerar esses três registros nos permite pensar na exposição não como aparência alienante da realidade, mas de fato como uma certa forma de produzir opacidade frente ao real. Uma produção narrativa, uma ficção científica, que nos permite especular sobre a realidade e nos colocar em crise com ela. Na cosmologia expositiva, esse caos organizado de cisma, o sujeito, o visitante, aquele que faz do deslocamento condição de leitura e visão, protege-se de uma certa desmesura do real, enquanto redescobre a realidade sob novos parâmetros. Assim, a exposição faz festa, produz uma paisagem como agenelamento do mundo, não convertendo o cotidiano a um espetáculo, nem exatamente o torna inteligível, mas renova sua condição de enigma. Como a pré-cu, só depois, o expográfico pode nos convidar a reformular nossa relação com a cultura, a renovar nosso compromisso ético e social de não aderir a uma narrativa processada e idealizada de passado, nem a um programa desenvolvimentista e alienante de
futuro, mas antes do passado, presente e futuro, como diria Freud, alinhavados pelo fio do desejo, como enigmas, como utopias, como heterotopias, como cronotopias, como terreiros, como terrenos, por ainda por se constituir, museus como a realidade a serem imaginadas. Muito obrigado. E agora a gente vai para a nossa última, desse bloco, né? Da mesa 4, apresentação O Tempo Antes da Exposição e a Performatividade das Relações, Diálogos entre Brasil e Alemanha nos anos 1990. Leandro Alves Garcia, da UNB, e Robson Xavier da Costa, da UFPB. O Leandro Alves é artista, professor, pesquisador, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em cinema pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduado em licenciatura de Artes Visuais pela UFRN. Atualmente dedica-se à pesquisa da tese Intercâmbios Artísticos e Institucionais no Brasil, com os Thaler de Belém, em trânsito. E Robson Xavier da Costa é artista visual, curador, arte educador e arte terapeuta. Pós-doutor em Estética e História da Arte, MAC-USP, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN e Universidade do Minho, Portugal, mestre em História pela UFPB, licenciado em Artes Plásticas pela UFPB, docente e investigador do Departamento de Artes Visuais da UFPB. Vice-presidente da ANPAP na gestão de 2023 a 2024 e membro da AICA e ABCA. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a apresentação, agradecer ao Terceiro Marte pela organização do evento e começar a falar um pouco sobre tempo antes da exposição e a performatividade das relações, os diálogos entre Brasil e Alemanha nos anos 90. E nessa pesquisa, eu gostaria de começar falando que ela é um projeto que parte do grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão, que é coordenado pelo professor Robson Xavier, no projeto Fora do Eixo, a história das exposições invisibilizadas. E até chegar nesses diálogos dos anos 90, vou retomar um pouco e é onde perpassa também o tema da minha tese. Mas antes disso eu gostaria de falar um pouco também sobre as dificuldades assim, de fazer essa pesquisa, principalmente pela falta de material assim, de pesquisa mesmo. Então, se trata de uma pesquisa qualitativa no contexto das histórias das exposições. Ela é feita basicamente com fontes primárias, matérias publicadas, que são poucas e difíceis de encontrar, material de divulgação e os catálogos. Leandro, um pouquinho mais alto e perto do microfone, por favor. Sim, deixa eu colocar Obrigada. o microfone mais perto. Isso. Pronto, melhorou? Sim. Os workshops, eles, nesse contexto que a gente está estudando, ele parte como um fenômeno da década de 80, de meados da década de 80, e eles eram organizados com o intuito de reunir os artistas que trabalhavam com suas atividades secundárias, e era aquele momento em que eles podiam socializar e trocar experiências e tal. Esses workshops, eles tiveram esse auge nesse tempo, e uma dos nossos objetivos assim, com esse paper era de descobrir como que
como que foram esses workshops a partir da visão dos artistas, como que eles explicam esse fenômeno, como que foi para eles, e como não tem muitos registros disso, inclusive um que estava como dos workshops e a gente acabou descobrindo que era de outro evento e tal, então assim, essa questão do registro tem sido muito difícil. E aí, durante a pandemia, o grupo de pesquisa Arte, Museus e Inclusões fez uma entrevista com o Flávio Tavares, que é um artista paraibano, e também com o Diógenes Chaves. E aí o Diógenes Chaves, ele falou que era workshop para ele. Eu vou abrir aspas aqui. O workshop propunha algo muito diferente da escola tradicional, que é aquela escola de belas artes. O workshop, o que é? Você enclausurar, no bom sentido, 4, 5, 10 artistas e eles produzirem assim, um ao lado do outro, o que é raríssimo. O artista visual não é um ser que facilmente trabalha na presença de outro. Eu conheço artistas que, quando estão pintando e chega outro perto, ele para de pintar. É quase como um processo individualista de produção. E quando você propõe um workshop, é como se uma oficina de gravura, é como se fosse uma oficina de gravura. Fica um ao lado do outro, perguntando, conversando e se ajudando. E o intercâmbio com a Alemanha. E aí ele faz uma pausa e continua. Eu lembro que a quantidade de tinta, cada bisnaga, e aí ele começa a divagar sobre esse processo e as lembranças dele. E termina falando, então, aquela quantidade de material, a possibilidade de jogar em uma tela e de você gastar aquilo. Então ele fala muito sobre a troca com os artistas de fora também, que eram os artistas alemães. Nesse ponto aqui, a gente fez o nosso recorte de pesquisa fora do eixo de São Paulo, a partir do primeiro workshop Brasil-Alemanha, que ele foi realizado no Espaço Cultural do Zé Rego, em João Pessoa, em 1991. Aí tem uma mapinha e uma fotografia da frente do espaço. Mas para chegar nisso, a gente passa por algumas coisas que antecedem, e aí eu vou passar rapidamente sobre como que foi esse processo. E tudo começou por volta de no início de 1986, quando, com essa exposição 15 artistas berlinenses no Brasil. E para trazer essa exposição para o Brasil, ela partiu da Maria do Carmo Vogt e do Dieter Huckharberg, que era o diretor da Staatliche Kunsthalle Berlin. E nessas trocas que ela teve com ele, ela, como uma paraibana de Bananeiras, ela queria trazer essas exposições para o Brasil e levar para Paraíba. Mas antes disso, ele também queria trazer os artistas alemães para o Brasil e ver como era isso. Então ela conseguiu um contato com o Pedro Barbie e aconteceu essa primeira mostra de artistas alemães no MASP, e depois ela viajou por algumas cidades, como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o Centro de Convenções de Recife. Já em 1987, teve a exposição Momental Final, e essa exposição ela aconteceu primeiro lá em Berlim, comemoração aos 750 anos da cidade, e ela aconteceu entre 25 de 4 e 12 de 7 de 87, e depois, quando ela veio para o Brasil, ela foi diretamente para o Espaço José do Luiz Rego. Tudo que tem a ver com a Paraíba eu coloquei com vermelho, dando um destaque. E depois que passou pela Paraíba, ela foi para o Museu de Arte de Brasília, que eu conheci hoje de manhã, a Fundação Promotora de Exposições em Blumenau e o Museu de Arte de MASP. E aí, o primeiro workshop, Berlim
em São Paulo, ele aconteceu no MASP em 1988, então aí é o ponto onde a gente pode dizer que começou essa questão dos workshops. Nesse workshop que aconteceu no MASP, ele teve uma parceria com a Staatliche Kunsthalle Berlin, o MASP, o Instituto Goethe e também com o MAC USP. E foram convidados 20 artistas, sendo 15 brasileiros e 5 artistas alemães. E aí, entre eles tinham 4 artistas paraibanos, que foi a Alice Vinagre, o Raul Córdoba, o Roberto Lúcio e o Rodolfo Ataíde. E a exposição que teve um ano antes lá na Paraíba, ela teve algumas reverberações e a partir delas os artistas paraibanos, eles tiveram a primeira mostra de arte atual da Paraíba, que foi uma resposta dos artistas ao movimento que teve lá com a arte alemã, e a partir dessa movimentação teve também o manifesto de 88, que é de autoria coletiva a partir dessa mostra. Em 90 teve uma segunda mostra atual paraibana, e aí, resumindo, que é onde a gente chega nos workshops Brasil-Alemanha. E aí o primeiro, ele aconteceu em 1991, lá no Espaço José Lins do Rego, e teve um segundo. E aí, esse segundo ele teve em 1992, e aí, para além da Paraíba, ele foi acontecendo em outros lugares. Então, ele aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo também. E depois ele foi para o Centro de Criatividade no Paraná, para o Paço Imperial no Rio de Janeiro. E ele depois de 1992, teve uma pausa, assim, uma lacuna gigante. E esses workshops, eles foram acontecer novamente só em 2005, em Natal, e depois teve outro em 2010, em Natal também. E aí, esses foram os artistas convidados nesse primeiro workshop. Entre eles o Dieter Ravel, que era quem estava organizando, juntamente com a Maria do Carmo Vogt. O Traque Venti, que é um artista alemão, o Rodolfo Ataíde, a Marlene Almeida, José Rufino, Chico Ferreira, Flávio Tavares. O Flávio Tavares, ele foi um artista muito importante nesse movimento de intercâmbio artístico, porque ele foi o primeiro artista paraibano que foi para a Alemanha. Então, assim, esse intercâmbio todo, ele começou a partir da obra do Flávio Tavares lá e da Maria do Carmo, levando esse trabalho dele para lá por volta de 1982 a 84. E aí teve a Alice Vinagre, que era além dos workshops em São Paulo, na Paraíba, ela também participou de um workshop na Alemanha. O Sérgio Lucena, o Cosmo Martins, o Paulo Itaca, o Alex Fleming, o Luiz Hermano e o Chico Pereira. Então esses foram os que comporam esse primeiro workshop. E aí, em considerações parciais, até porque essa pesquisa está em andamento, nós podemos concluir que esse estudo ele se concentra nessa análise da performatividade das relações entre os artistas brasileiros e alemães que participaram desse primeiro workshop realizado em João Pessoa, em 1991. Então, a gente consegue dar destaque aos resultados parciais, principalmente nessas características da performatividade das relações entre os artistas, os impactos dessas relações na produção artística e a influência da estética relacional em todo o processo. Além disso, esse artigo ele abre a possibilidade para discussões sobre implicações mais amplas dos workshops artísticos na cena
artística brasileira e alemã nos anos 90, assim como possíveis desdobramentos subsequentes desse intercâmbio artístico-cultural. E aqui são algumas das nossas referências. É isso, obrigado. Bom, agora eu gostaria de chamar os participantes da mesa, né, para a gente abrir aqui para perguntas e conversa. Você não vai falar, não? Obrigado. Acho que eu vou abrir aqui com uma consideração, né, e passo a plateia para perguntas, e eu vou pedir uma ajuda aí também para a equipe, para a gente organizar o tempo aqui. A gente tem até as 4, não é isso? Tá. Bom, eu fiquei, claro, né, pensando aqui uma série de coisas, e eu acho que o que a gente podia, pelo menos na minha perspectiva aqui, o que eu percebi, de uma maneira geral, né, vou tentar reunir assim dessa forma, fiquei refletindo acerca talvez do que eu vou chamar de os desafios pelas ingerências do tempo para reformulações que seriam interpretativas, né? Então, essas reformulações que seriam interpretativas seriam remontagens, reinterpretação, reconsideração, rememoração, a partir talvez de uma ideia e aí eu acho que é múltiplo, né, de uma certa deteriorização do material, mas também o desafio que eu acho que dessa nova interpretação pela abordagem do pensamento. Então, eu fiquei pensando muito assim a respeito do quanto à curadoria, por exemplo, a gente já está numa etapa, né, de pensar, de refletir, de aceitar que ela é falha, né, ela é arbitrária, a partir dela tendo como ideia o princípio da seleção, né? Então, sempre acho que a gente já vem atuando assim, pensando dessa falabilidade, e o quanto ela é um recorte como um procedimento e como um princípio, né? E aí, digamos assim, estamos de acordo com essa manobra, né, com esse protocolo. Mas eu fiquei pensando, será que a gente não teve assim, reunida aqui essa perspectiva de será que pelo tempo estamos falando talvez de quebrar uma quarta parede, e aí, claro, eu estou falando de exposições ou possibilidades expositivas que coloquem em evidência, em visibilidade, essas outra falha que dessa que eu estou chamando agora, né, que me ocorreu isso, dessa ingerência do tempo, né? Ou seja, aquilo que a gente não consegue realmente, todas essas problemáticas que a gente sabe que acompanham todo o processo, seja nesses diálogos, né, da performatividade dessa exposição específica, seja da questão mesmo da rememoração das exposições, seja na recuperação de determinadas obras e o quanto essas memórias cumulativas vão se formando em relação a ela, e seja exatamente, né, dito sobre essas várias dificuldades da preservação, ou do acervo, da manutenção. Então, enfim, começaria por aí, pensando, refletindo sobre isso, e aí abro para perguntas. Aqui. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todos que estão aqui, né? Gostaria de apresentar a mesa. Eu me chamo Tenente Andrade, eu sou formada em bacharelado em museologia pela UNB e mestre também em museologia pela Universidade Federal da Bahia. A minha pergunta vai mais direcionada assim, para o Marco Túlio Alencar, mas eu vou aproveitar também para fazer alguma consideração com relação
é o que o professor Matias acabou de colocar. E por enquanto é isso, gente, mas os outros participantes podem também inferir com base no que for mencionado. Para o professor Marco, eu fiquei pensando, na verdade, sobre a questão das exposições dos animais empalhados, né? Não só empalhados, mas deles estarem primeiro no zoológico. E aí, recentemente, eu estou como pesquisadora da FAPERJ no arquivo público. E aí, estou fazendo a descrição das fotografias do zoológico, né, antes de se tornar zoológico. E, na minha percepção, quando eu comecei a fazer, eu já fui ver o zoológico como um espaço museal. E aí, indo atrás das fontes dos jornais, fui ver que é um espaço de lazer, né, no início. E aí eu fiquei assim, os animais, e aí assim, tem a fotografia da Elefantinelli, né, que todo mundo conhece, e a gente tem que tentar saber onde que está essa. Enfim, aí descobrimos que ela era de um circo, né? E aí, como ela era de um circo, depois ela foi doação, foi ganhada pelo presidente, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, né? E para depois passar para o zoológico, depois vai se tornar um museu, né? Enfim, hoje. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, não sei se o senhor chegou a ver alguma coisa desse campo, dos animais estarem nesse campo circense, né? Nessa área. Enfim, é um pouco disso. Aí eu gostaria que o senhor pudesse comentar sobre. Com relação ao que o professor Matias apresentou, né, eu tenho realmente só uma colaboração e uma pergunta com base no que a gente viu hoje pela manhã. Com base no que o professor Marcelo Cunha estava falando sobre questões de pagamentos, né? E aí eu acredito que provavelmente essa lacuna branca que o senhor estava mencionando, ela possa ser mais como uma parte de um fragmento do que talvez como escavação, não sei. Estou aqui pensando sobre, resolvi compartilhar isso com o senhor. E no mais é isso. Obrigada. Vou fazer uma pergunta. Juliana, prazer. Parabenizo a todos pelas palestras, muito interessantes. Mas minha pergunta vai diretamente para o Adriel, né? Eu achei muito inspiradora a sua apresentação com relação a essa questão dos animais. Não, é Marco. Marco. O Marco. É que vocês estão de todos de azuis, então ela me perguntou. Menos um. Não. Mas voltando a essa questão que você tinha trabalhado, achei muito interessante esse caminho histórico que você fez com relação aos animais e todas essas questões que perpassam muitos dos trabalhos, principalmente na arte contemporânea. Eu fiquei me perguntando qual é a sua perspectiva, principalmente também quando a gente trabalha com performance, né? Porque na performance, hoje em dia, a gente tem trabalhado com animais vivos, até mesmo tem sido uma das polêmicas, né? Teve aquela obra do Dunga, Vanguarda Ribeirinha, né? E aí o Ibama acabou proibindo a ação da performance porque realmente ia contra ali as questões de uma salvaguarda desses animais também, de deixar eles bem. E aí entra também numa questão que a própria Tate usa também animais durante essas performances. Então, queria saber a sua opinião em relação a isso também. É isso. Eu acho que agora eu posso passar, né, para a gente organizar as ideias, não ficar tão... E depois a gente retorna para a plateia tendo tempo. Então, fiquem à vontade, alguém quer... Primeiro, essa mesa aqui, assim, é um maior prazer ter uma mesa bem UNB, né? Regressos e... eu não sei se foi de propósito, mas... Bom, a minha pesquisa, mestrado, foi sobre o corpo do animal como objeto de arte. E, assim, sobre três perspectivas. O deslocamento, né, no caso, essa saída do estado natural para o estado de arte. A apropriação, como isso acontece no meio da apropriação de objetos, de modo geral, sejam naturais ou fabricados.
E a questão da exposição. Quando surgiu esse tema aqui do Marte, aí eu disse assim, isso eu não discuti. Essa questão da musealização do animal, mais especificamente, me deu uma oportunidade. E foi ótimo. Assim, ontem eu vi muita coisa que me interessou muito. E ontem à noite até revi assim, um pouco a apresentação. Mas durante esse trabalho, eu me afastei dessas questões todas, assim, do direito animal. Claro, eu tive que ver tudo isso, mas eu não entrei nisso, porque assim, eu não fui fazendo julgamento. Eu tratei da obra como uma obra, assim, no fim até posso dizer assim, concluir que por ser um corpo vivo, um animal, ele não goza de nenhum privilégio, assim, da mesma maneira que uma garrafa, que um copo, que qualquer coisa que um artista se apropria como arte. Nesse caminho, eu tive que ver toda essa história. Então, assim, e as transformações do uso do animal nesse período. É interessante que, assim, eu até escrevo que a gente pode fazer uma história de arte paralela com a história dos animais na arte, porque, assim, se confunde com a própria história com a história da arte. Está lá desde as cavernas e isso vai, então, assim, os movimentos e tudo mais. Então, para chegar nisso, nessa transposição dele, vai primeiro por esses ensinos dos gabinetes de curiosidade até chegar nos zoológicos, na verdade vem na forma de menagerias. A primeira menageria imperial foi lá em Viena, e ela tinha muito a ver com o poderio do soberano, tem as relações também da subserviência diplomática nessas relações, quando se mandavam animais exóticos para os grandes centros europeus e tudo mais. Isso, assim, no artigo até já está esboçado, e vou falar mais sobre isso. Aqui não daria tempo, então eu fiz só mesmo passando para dar uma ideia do que virá no artigo. Então, assim, se você tiver também interesse desse trabalho, eu já fiz surgiram várias ideias. Uma está na revista Modos, que é de artistas e abutres, que eu faço meio que um paralelo entre os animais necrófagos e os artistas contemporâneos. Tem, na última edição da ANPAP, por causa da morte do Hermanite, eu fiz lá sacrifício, violência, rituais, maus tratos, o sangue e as vísceras dos animais como objeto de arte. E assim, é um mundo, dá para fazer assim, mil coisas, e eu acho interessante que isso tenha, assim, eu tenho participado e as pessoas têm se interessado sobre isso, por isso, é muito bacana ver que é uma coisa que a gente pesquisa, que a gente faz, acaba surgindo, né, interesse. E dá para falar de tudo. Sobre a questão da performance, eu mostrei aqui a foto da Laura Lima lá naquela exposição que ela faz ela revê a questão da Yoko Ono, daquela que cortam as vestes. No caso, ela levou a cabra com a veste e as pessoas iam cortar as vestes da cabra. Mas tem mil trabalhos, assim, realmente, assim. E aí eu não entro nessa, assim, do tipo... para mim está tudo bem. Na verdade, assim, eu me sinto muito bem falando desse tema. Eu não tenho nenhum constrangimento, assim, em torno do que é o animal, do que é o ser vivo. Sinceramente, não tenho. Não vou esconder isso. Então, para mim, foi muito fácil tratar disso. Assim, inclusive, eu nasci numa casa que era cheia de animais. Meu pai criava pássaro, tinha pássaro assim onde você puder imaginar. Aí depois vieram as leis que não podiam mais, então reduziu. Tudo tinha que ter uma aninha do irmão e tal, e aquela coisa foi reduzindo. Mas assim, ninguém maltratava os passarinhos, muito pelo contrário, se dedicava aos pássaros e alimentava, claro, eles eram presos, óbvio, mas assim, mas tinha essa visão. Então talvez por isso, eu não sei, eu tenha essa relação muito fácil, então foi fácil para mim nesse sentido, né? Mas sobre a performance, eu acho que é como uma performance do ser humano, assim, se a gente for pensar em pessoas que se cortaram, que
né, que a Orlando, né, que faz aquilo tudo nela mesma e tal. Sim, por que eu tenho que preservar o animal? Eu não sei, nessa linha eu sou mais, eu acho que eu sou mais a favor da criação, não importa. Não, da conservação também. Obrigado. Até aproveitando um pouco, essa fala agora, uma coisa, por exemplo, que me interessou muito no momento foi nessa construção desses monstros dos museus, né? Que a gente tem os gabinetes de curiosidades, as criaturas dos novos mundos, os crocodilos, ocupando esse lugar. Aí depois do século XIX você tem as baleias ossadas de baleia, né? Aí depois no século XX você tem os dinossauros, né? Então esse fetiche, esses grandes monstros, né? E eu fico sempre lembrando que tem aquela máxima do Wittgenstein que diz que o místico se mostra. E aí tem uma brincadeira lacaniana que é o mítico se mostra. Então, respondendo um pouco a sua questão, quando a gente fala assim, do vazio representacional, eu já estou criando uma imagem, né? Pode ser uma imagem de uma escavação, de um buraco, e eu acho que você está muito acertada, pode muitas vezes ser mais de um fragmento, né? Em termos psicanalíticos é isso, objetuar um fragmento que traz essa carga de vazio representacional, mas sempre eu vou usar uma imagem, eu vou usar alguma referência para falar disso que não tem imagem, que não tem referência, que é pura resistência, né? Então acho que ela pode ser apresentada de várias formas, né? Inclusive como fragmento e resta. Bom, então eu vou tentar a professora Martins há pouco, sobre a questão de quarta-parede mesmo, quanto à demonstração dessas alterações temporais, ou dessas modificações estruturais que acontecem face ao tempo, né, diante do tempo nas exposições, ou em outras espécies de mostra e textos curatoriais em geral. Eu acho que também, eu penso dessa maneira, acho que precisaria evidenciar uma maneira mais rígida mesmo, assim, né? O fato de que há sobreposições de tempo, há sobreposições de discursos dentro das escolhas metodológicas ou que guiam as exposições de maneira geral, né? Só que também, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque envolve memórias, envolve estruturar essas memórias e não é quando se apresentou aqui anteriormente o literato, o Bárbaro, acho que talvez aí também tem uma saída, né? O fato de que expõe não no arquivo, né? Expõe o corte no arquivo, essa diferenciação também é importante. E demonstra de onde as coisas vieram, para onde as coisas vão, expondo todas as suas singularidades formais. Mas, ao mesmo tempo, existem limites, né? Dentro das próprias leis de direitos autorais, dentro das próprias escolhas que embasam o tempo das montagens, das exposições, das tipografias. Então, na verdade, é como se fosse uma questão bem dialética mesmo, assim, né? Sabe que é intrincado, mas atravessar essas paredes também não é fácil. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Aqui, ó. Eu tenho aqui, quero agradecer a apresentação de vocês. Não sei se foi intencional, mas a Universidade de Brasília é muito bem prestigiada com a presença de vocês, né? Não só, mas também com outros trabalhos. Mas a minha pergunta, vou falar um pouco em cima da sua resposta, Gabriel, um tanto inquietante, né? Vamos dizer assim, que pelo que me entendeu, pareceu, você faz uma defesa de uma certa presença do equipamento discursivo da artista, né? De como ela se defende de estratégias que vão assimilando o trabalho dela dentro de uma lógica curatorial ou de processos curatoriais que vão se atualizando. Eu não sei se é isso que você quis dizer, mas aí eu queria te ouvir mais sobre qual é o dano quando também a gente toma partido da posição do artista, porque é um dano, né? E aí, claro, estou falando da perspectiva de uma historiografia da arte, né?
Da perspectiva dos processos museológicos, o dano é operacional, existe, ele está lá, é consequência, ele é princípio, né? O artista não precisa concordar necessariamente com tudo que o curador diz. Daqui a 3 anos discorda, recorda de novo e vai construindo a sua narrativa a partir das presenças e das conveniências. Mas quando nós, da história da arte, nos posicionamos, né, a gente começa a já jogar num terreno mais oclusivo, a gente toma uma posição muito mais contundente. Né? Nós somos espectadores e mediadores de uma narrativa que no momento em que a gente chancela um determinado discurso e cancela outros, isso a médio e longo prazo pode produzir apagamentos muito mais deletérios. Então, a minha pergunta mais direta é isso, né? Se no momento em que eu não atualizo pelas curadorias a presença dessas obras e tento manter o discurso crítico da artista a todo custo, né? Eu também não faço secundariamente o apagamento dessas outras vozes, desses educativos, dessas curadorias, dessas dezenas de pessoas que você tem encontrado e tem chamado o trabalho dela de decoloniais. Né? Porque o princípio não é dizer se é ou não é, que não é o nosso trabalho. Né? É fazer com que tudo isso venha para uma arena, né? Que a gente diga e mostre claramente como isso funciona. Queria te ouvir mais isso, porque isso é uma das pérolas metodológicas, né? Da história das exposições, da história da arte contemporânea. Eu concordo inteiramente contigo e eu peço desculpas se de alguma maneira. Eu peço desculpas se de alguma maneira soou como se eu defendesse o trabalho da artista. Não é esse o fato. Na verdade, eu não quis fazer um trabalho discursivo, foi normativo. Eu acho que muitas vezes ela torce a varejão, torce essa noção do barroco para se integrar junto aos textos curatoriais com consequências até mercadológicas para a obra dela, né? Ela fala de colonialidade em 2023, negando as entrevistas anteriores, não é uma coincidência, né? É parte da agenda. E, assim, é óbvio que trabalhando com esse material, cada vez mais eu me coloco diante de cruzamentos de ideias, de desenvolvimento de memórias que uma vez era uma coisa, uma vez era outra coisa, mas eu acho que isso também faz parte de uma fortuna que se retroalimenta há 40 anos. Assim, né? Então, obviamente, o que foi falado nos anos 80 não coincide necessariamente com o que foi falado nos anos 20. Mas a minha preocupação principal aqui é não perder de vista o quanto essas escolhas apagam imagens anteriores, singularidades formais de imagens anteriores, e por que essas escolhas são feitas, por que essas imagens, por que a Carmen em 2020 se tornou a ferida da história, sendo que em 2005 ela não era. E por que essas imagens que mais defendem a ideia da artista são expostas ao contrário de outras imagens, né? Como existem recalques dessas singularidades formais, dessas imagens, com o desenvolvimento da fortuna, né? E quanto isso impacta na visão que a gente tem hoje dela, que não é a visão, por exemplo, que acho que é uma artista assim, super conceituada e que é difícil um historiador da arte não conhecer, né? Não é uma imagem, não é uma artista, acho que é a mais bem paga artista brasileira viva. Então, como tudo isso impacta na apreensão do trabalho dela e quanto essas moldagens impregnam as divulgações temporais. Então, acho que a minha preocupação principal é discursivamente, normativamente, não discursivamente, pensar nessas diferenças temporais que estão sendo solapadas pela fortuna dela, principalmente na retroalimentação. E ela se retroalimenta muito com os críticos também. Isso é um trabalho que eu venho desenvolvendo muito também no mestrado, né? Coisas que o Erkenhoff fala, ou o William Schwartz fala, ou o Antônio Pedrosa fala, são citadas imediatamente iguais por ela, assim, o que também é um problema da questão da atividade. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Sim. Arroba. Oi. Perguntar para o Leandro. Leandro, eu queria saber um pouco da repercussão dos workshops. A repercussão para esses artistas, a repercussão para os espaços culturais da região. Queria que você falasse um pouco, porque eu fiquei curiosa para saber um pouco dessas repercussões. Eu sei que está em processo a pesquisa, mas até onde você conseguiu? E uma outra para o Matias. Ele sempre provoca a gente na museologia, né, Matias? Traz Devalon, Marres, para falar de psicologia, expografia. Eu queria que você nos falasse um pouco mais dessa relação possível no ato expográfico
pensando na sua área, que é uma das fortes áreas da sua atuação, que é o setor educativo, que é trabalhar com mediação. Como você fala do visitante no final da sua fala, mas eu queria que você explorasse um pouco dessas suas provocações na área da museologia. Eu vou pegar aqui para lá. Pela construção dessa ficcionalidade, dessa narratividade, dessa aproximação, dessa produção, vamos pensar em Lacan, a expografia, e aí pegamos exemplos que você trouxe, né? Alguns ignorando outros, né? Recalque. E uns e outros, né? Mas a expografia não se instituiria como objeto e obra de arte pragmaticamente. Obrigado pela pergunta, Natal. Então, sobre a repercussão, você viu que quando eu estava falando ali, deu uma pausa em 1992 e assim, acabou, e depois surge outra coisa assim, depois de 15 anos, lá em Natal é outra coisa. Então, essa pausa que teve por volta de 92, 93, no caso da estátua de Chico Gustavo, que fechou em 1993, foram questões econômicas mesmo, assim. E no caso da Paraíba foi a mudança de governo. Então, era algo grande que estava acontecendo, mas com essas mudanças econômicas e tal, e toda a questão da crise financeira do país estava acontecendo, deu uma apagada, assim. Contudo, assim, os artistas dessa época, eles continuam produzindo e tem, inclusive, trabalhos sobre a Alice Vinagre e outros artistas desse período no âmbito acadêmico. O pessoal continua pesquisando, mas, assim, a pausa que teve, assim, ela foi muito por causa desses motivos econômicos, mas... Obrigado. E eu queria pedir desculpa também, assim, que eu estou nervoso, porque depois de tanto tempo online e assim, falando na frente de uma câmera, olhava só para a câmerazinha, assim, pelo tanto de gente, assim, eu tô nervoso e assustado, mas é isso. Obrigado. No próximo evento você vem e vai falar de novo. Obrigada, Leandro. Bom, vou começar com essa questão da exposição como arte, como obra de arte. Sim, ela pode ser, e ali acho que não tem nenhuma novidade, desde do Chan, pelo menos, né, que fez várias propostas, não dando esse nome, não falando dessa forma, mas retrospectivamente isso foi mapeado, e ainda até, sei lá, década de 90 tem o Fred Wilson, que é outro tipo de arqueologia, né, mineração do museu, para descobrir esses outros discursos. Então acho que já existe essa possibilidade bem delimitada de pensar a exposição como obra de arte, e eu acho que para além disso existe uma poética expositiva, que não necessariamente precisa se dizer arte, né? Isso é uma coisa que eu acho importante. A gente às vezes cai nessa armadilha de achar que só as coisas que se dizem arte produzem poética, né? Então eu acho que existe uma poética expositiva, existe uma poética museológica, ou museológica, não sei, podemos debater outra questão, mas são faturas que produzem poética, né? Eu acho que essa possibilidade de pensar nessas resistências no espaço expositivo, que é sempre pensado como um centro, principalmente para a museologia, como centro de comunicação, né, e pensar nessas possibilidades dessa resistência, abre caminho para a gente pensar numa poética expositiva que às vezes se constitui e é proposta como obra artística, às vezes não, né? E às vezes fica nesse território nebuloso da invasão dos curadores, né? Que fazem a obra de arte com a obra dos artistas. A gente tem que fazer essa briga aí toda, essa celebra, não vou nem entrar agora, mas que existe, né? Historicamente. E que eu acho que abre um pouco, talvez, o caminho, Ana, se 15 minutos não dava tempo de eu falar, imagina botar educativo no meio, né? Mas eu acho que essa questão de uma poética expositiva é muito cara para a gente pensar nas ações educativas, né? Porque eu acho que efetivamente as ações educativas
atuam nesse lugar de resistência, né, da informação, da multiplicidade de discursos, do discurso do artista, ali no meio o que falta nesses discursos, o que não converge nesses discursos, nessas lacunas. Eu acho que isso dá uma potência educativa para a exposição, quando a gente se sensibiliza para essas resistências. Então eu acho que ampliar, eu sou muito fã da possibilidade da gente fazer essas... quando eu me aproximei dessa coisa da psicologia com a psicanálise, parecia um pouco arbitrário. E foi nessa investigação que eu fui me convencendo de que não é arbitrário, de que realmente a junção desses dois campos pode produzir uma ampliação radical de ambos, uma contribuição muito grande de ambos, né? Faz a gente resgatar a presença da exposição nos discursos, por exemplo, freudianos, lacanianos, que ela está presente como outra cena, mas está presente, né? E faz a gente se antenar, voltar nesses discursos. Eu falo voltar como assim, né? Tudo isso é da década de 90, né? Da Valumba, tudo, né? As nossas disciplinas são nas dezenas de anos e não nas centenas, né? Mas faz a gente voltar para esses autores com esse outro olhar, né? Então essa descoberta de uma frase muito pequena num texto muito grande do Davalon me fez perceber a potencialidade discursiva desse intercruzamento, né? Então eu acho que isso tem tudo a ver com a educação, no sentido de que a gente tem que aprender, um aprendizado mesmo, como suportar como saber, como suportar esses lugares de resistência, como suportar aquilo que não se pode dizer integralmente, que você não pode visualizar integralmente, né? Existe essa expectativa que foi criada muitas vezes no público de que as pessoas vão dar conta, de que uma legenda vai dar conta de significar integralmente um fenômeno cultural, e a gente sabe que não, né? Ainda mais se a gente está no campo das artes, não, né? Então eu acho que para o educativo, essa possibilidade de pensar uma poética expositiva, de pensar esses lugares de resistência e de, junto com o público, estar junto nesse processo de resistir e de suportar este não saber, e de fazer algo com esse não saber, né? Devolver esse não saber para a realidade, né? Combater o senso comum, que é o saber às vezes, e suportar esse lugar do enigma, e encarar a realidade como enigma, que a gente talvez na nossa vida não consiga decifrar. Eu acho que isso junta talvez essa discussão que eu estou propondo de psicologia, psicanálise com a ação educativa. Tentei aqui. Mais alguma pergunta? Então, acho que eu gostaria de agradecer, né? Finalizar a mesa, agradecer aqui os participantes, parabenizar aqui ao evento, a organização, a equipe. E é isso, e daqui a pouco a gente faz esse intervalo agora, né? E volta daqui a pouco. Obrigada.